Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você com certeza já ouviu falar sobre a patente de capitão dada a Lampião. Foi Padre Cícero o responsável por essa patente? O Padre Cícero tem alguma relação com isso? Nós nos deparamos com muitas obras que afirmam que a ideia e a ação partiu do Padre Cícero. Outras obras negam que o padre tenha tido qualquer relação com isso. Que houve o encontro, sim, mas a patente não teria sido dado por Padre Cícero. Em instantes, nós iremos conversar sobre essa temática com uma obra que tenta desvendar esse mistério. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre a patente de capitão a Lampião. A obra que nós iremos resenhar hoje é esta aqui. Lampião em Juazeiro, do Padre Cícero, a versão que faltava sobre a famigerada patente de capitão. A autora, Fátima Menezes. A editora, Fundação Vantan Rosado, Coleção Mossoroense, Série C, em coedição com a Etferne UNED de Mossoró, hoje, IFRN, ano de 1996, 57 páginas. A obra de Fátima é dividida em 3 partes. Tem como prefaciador Raimundo Soares de Brito e como apresentador da obra o poeta e pesquisador e então primeiro secretário da SBEC, Quidelmir Dantas. A obra da autora é uma obra curta, porém muito concisa na proposta que ela tem. Ela tenta provar que não existiu nenhuma relação entre o Padre Cícero e a patente de capitão a Lampião. Para isso, ela trabalha com uma vasta bibliografia, com jornais da época e com algumas entrevistas. Essas são as fontes que estão apresentadas no final do seu livro. Em sua introdução, a autora constrói uma narrativa a partir do ano de 1925, período, segundo ela, de inatividade de Lampião, logo após a morte do seu irmão Livino, e apresenta ao leitor o cenário dos sertões do Nordeste do Brasil com a passagem da coluna Prestes. A coluna Prestes, para quem conhece um pouco da história do Brasil, tem uma relação direta com essa patente de capitão a Lampião. Teria sido esse o argumento utilizado por aqueles que pensaram em dar a patente de capitão a Lampião para que o mesmo combatesse a coluna Prestes. E o leitor, quando lê a introdução, ele já se situa historicamente em relação a isso. A parte 1, assim como a parte 2 e a parte 3, são divididos em tópicos. Cada tópico, a escritora faz a sua narrativa, constrói a sua narrativa. No primeiro tópico da parte 1, a chegada do bando, a autora descreve detalhadamente a trajetória do bando de Lampião em sua chegada a Juazeiro do Norte no dia 6 de março de 1926, guiado pelo tenente Chagas, de quem teria partido o convite para o cangaceiro ir a Juazeiro.
Seguindo a mesma característica de outras obras, a autora, apesar de citar no final de sua obra as suas fontes, ela não remete, não dialoga com essas fontes no início de sua obra. Já deixa o leitor um tanto quanto na expectativa de onde ela tirou aquelas informações, se foram das entrevistas, dos livros ou dos jornais que ela pesquisou. No tópico Padre Cícero é informado, é quando o tenente, que depois de alojar o bando de cangaceiros na propriedade de Floro Bartolomeu, uma fazenda próxima a Juazeiro, ele se dirige à casa do Padre Cícero para informar do ocorrido. E, segundo a autora, o padre ficou surpreso com aquela notícia, não esperava o bando de cangaceiros ali. E outra, uma surpresa para o leitor, para mim, é o diálogo que ela apresenta entre o tenente e o padre Cícero. E a resposta do padre Cícero. Segundo a autora, o padre dirige a sua palavra ao tenente da seguinte maneira: como é que você faz uma coisa dessas, Chagas? Trazer um bandido, um fora da lei, para Juazeiro. E o pior, usar o meu nome para poder atraí-lo. Fique certo, meu camaradinha, que isso vai nos trazer grandes desgostos, não só para a minha pessoa, mas para todo o Juazeiro. Aqui a autora faz uma citação sobre o diálogo do padre com o tenente, mas ela não afirma de onde extraiu isso. Alguém testemunhou. E se alguém testemunhou, quem passou para ela ou para outro autor esse diálogo. Ela também descreve a presença de Dona Maria das Malvas, que levara um copo de leite para o padre, mas diante do nervosismo, da tensão do padre, ele rejeitou. E continua a narrativa dizendo que era necessário resolver esse problema. A pergunta que fica é: ela extraiu de alguma entrevista? De algum livro? Se foi, deveria constar aí. O diálogo do padre com o tenente continua na presença de outras pessoas, e a preocupação do padre é com a hospedagem. Ele acha que ali, na fazenda de Floro, não era adequada, porque era passagem das tropas que se movimentavam no Cariri por conta da coluna Prestes. E poderia ocorrer um embate, um conflito entre as tropas e o bando de cangaceiros, trazendo um enorme problema para a cidade. Estava presente o poeta João Mendes, que oferece uma residência, um sobrado dele, que estava desocupado, que ficava mais próximo da cidade e longe do trânsito das tropas, o que logo foi aceito. Daí, o padre resolveu ir até a fazenda de Floro, conversar com o Lampião e informá-lo de que eles iriam sair dali por uma questão de segurança para outro local. Essa parte do encontro do padre Cícero com Lampião é também uma parte que deixa o leitor intrigado, né? O padre, quando chega, que é recebido pelos cangaceiros no portão, eles se ajoelham, eles se benzem, eles fazem, demonstram um entusiasmo, uma emoção muito grande com a presença do padre. A mesma coisa ocorre com o Lampião, que está dentro da casa, quando recebe o padre. Depois de um diálogo transcrito pela autora, né, mantendo o mesmo padrão, não diz a fonte, não diz quem a informou, é comunicado ao bando que eles deveriam sair. E isso ocorre. Lampião e seu bando vai para a residência do poeta João Mendes. Nisso, a cidade toda já estava sabendo da presença do cangaceiro e ocorre toda aquela movimentação para ver
o cangaceiro. No tópico Padre Cícero e o reencontro com Lampião, ocorre também a mesma situação, né? Ela diz e reproduz a fala do padre com Lampião, quando ele pede para Lampião se retirar da cidade. Há um diálogo entre os dois, por parte de Lampião, tanto quanto emotivo, submisso, até pela condição do padre Cícero, e Lampião ser um admirador do sacerdote, demonstra um Lampião muito acolhedor, muito calmo e muito atencioso às palavras do padre. Não? Mas Lampião afirma que estava ali porque havia recebido o convite do próprio padre, que o retruca, dizendo que não, que ele nunca tinha o convidado. E isso causa um certo constrangimento, porque Lampião diz que, então, eu fui traído, então gera todo um clima de tensão, porque Lampião acredita isso na versão da autora de que poderia ser traído e que estava sendo vítima de uma emboscada. Estava presente esse diálogo o Benjamin Abraham, que é aquele sírio, aquele cineasta que viria a filmar o bando de Lampião depois. Ele tem a ideia de afirmar que, sim, havia uma promessa de ceder e conceder a Lampião a patente de capitão, mas que essa promessa não tinha sido feita pelo padre Cícero. Isso é algo que vai se desenrolar nessa trama que fica parecendo uma obra literária, um roteiro de cinema. E o padre exige a retirada de Lampião. Aqui a autora mostra até uma certa, diria, um padre mais ríspido, mais rígido em sua fala com Lampião. E, depois dessas questões, o Benjamin diz: olha, é muito perigoso que o bando saia da cidade com essas roupas. Seria interessante as vestimentas dos patriotas, e para que tivesse uma garantia de segurança para Lampião e seu bando. E cria todo aquele clima, certo? O padre retorna para sua casa e fica toda aquela tensão. O Benjamin Abraham continua no diálogo com Lampião. O padre vai, Lampião pede para que o Benjamin fique. E ele diz que existiu, sim, uma pessoa ali na cidade que havia prometido essa patente, Doutor Uchoa. Doutor Uchoa. E quem é Doutor Uchoa? Doutor Uchoa é um engenheiro agrônomo, funcionário do Ministério da Saúde, aliás, desculpe, do Ministério da Agricultura, em Juazeiro do Norte, que era uma pessoa bastante divertida, gostava de brincar, falava muito, e numa certa ocasião, num bate-papo com os amigos, ele disse uma brincadeira, que tinha coragem de dar a patente de capitão a Lampião. Esse teria sido o mote para Benjamin Abraham tentar acalmar ou tentar se aproximar, ninguém sabe as reais intenções do Benjamin Abraham, mas para tentar resolver aquele problema, aquele clima que estava sendo construído ali por conta da patente. Quer dizer, o que teria sido uma brincadeira foi levado a sério por Lampião e ele tinha na mente dele que sair dali com aquilo que havia sido prometido para ele. Então, tudo isso teria partido da cabeça do sírio-libanês Benjamin Abraham. E Lampião disse: bom, então vá buscar esse rapaz. E assim foi feito. O Benjamin Abraham foi buscar Dr. Uchoa, que ficou atônito com aquela situação. Mas, pressionado pelo sírio,
ele se dirigiu até a casa onde estava Lampião e assinou o documento e tornou Lampião capitão. O Antônio Ferreira, o Sabino, todos esses receberam patentes militares. E, depois do ocorrido, o senhor, o doutor Uchoa, foi chamado a Recife para prestar um depoimento sobre essa ação, até porque ele não tinha autoridade para dar patente de capitão a ninguém. E, segundo a autora, ao invés do doutor Uchoa assumir o erro que havia cometido, né? Narrando a sua versão, desde a brincadeira que havia dito até o episódio, o doutor Uchoa disse em seu depoimento que havia feito aquilo por uma determinação do padre Cícero. E essa foi a versão que ficou oficialmente no Ministério da Agricultura. E essa versão de Dr. Uchoa foi a que passou para os livros de história, com uma narrativa de que o padre teria sido responsável pela patente de capitão. O Uchoa, temeroso, não tinha a força que tinha o padre, preferiu jogar para o padre toda a responsabilidade. A parte 2 da obra, a autora trabalha com a versão que correu e ainda corre o mundo, né? Que é a versão dada por Uchoa. Ela trabalha algumas obras que discutem essa patente. A primeira obra, de Optato Gueiros, que consta na bibliografia, a obra Lampião. Na referida obra, Optato Gueiros descreve que tomou ciência desse caso a partir do depoimento do próprio Dr. Uchoa, que teria confirmado ao autor que fez o que fez por conta da interferência, da orientação do padre Cícero. Ou seja, manteve para o autor a mesma versão que deu lá em Recife, no Ministério da Agricultura, e que, segundo a autora, é contraditório, é inverídico, porque o doutor Uchoa quis se livrar de um peso grande que era sua responsabilidade. Um outro autor que a autora trabalha e rebate é Joaquim Góes, na obra Lampião, o Último Cangaceiro. Joaquim foi um dos militares que foi reconhecer o cadáver de Lampião logo após a chacina de Angico. E, olhando para o corpo de Lampião, identificou algumas coisas que fez com que o autor confirmasse que ali estava o cangaceiro. Veja essa frase extraída da obra de Joaquim Góes pela autora, né? Ele diz: 3 galões que o ridículo decreto do maior coiteiro de batina do país, com função impune em Juazeiro do Norte do Ceará, o promoveu ao posto de capitão do crime e do roubo. Fecha aspas. A autora rebate, afirmando: aí está, caro leitor, a prova do quanto foi atingido o nome do padre Cícero. É doloroso para nós que sabemos da realidade sentir como foi abominado esse sacerdote que tanto amor distribuiu. Essa é a resposta que a autora dá ao Joaquim Góes, rebatendo a crítica que o autor faz ao padre Cícero. Aqui ela não esconde sua admiração pessoal pelo padre, nem se preocupa porque, de forma veemente, ela mostra que qualquer outra versão que não seja a dela não é verdadeira. Lampião deixa Juazeiro em ritmo de festa. À noite que antecede a saída de Lampião, ele promove
uma grande festa no casarão, que só é interrompida porque, na mesma ocasião, o padre Cícero recebe a notícia da morte no Rio de Janeiro do Floro Bartolomeu e fica sabendo que está havendo essa festa. E o padre envia um mensageiro para o local da festa e pede para acabar, argumentando que a cidade estava em luto por conta do óbito de Floro Bartolomeu e que logo é atendido pelo Lampião. A autora trabalha uma carta interessante, né, onde o padre Cícero se explica sobre aquela situação. A carta que foi enviada e publicada pelo Jornal do Comércio no dia 27/4/1926. O padre dá sua versão dos fatos. Ao longo da carta, a autora vai tecendo alguns comentários, sem, contudo, fazer uma análise mais propícia do documento. Na parte 3 e última do livro, a autora reserva para alguns telegramas enviados por autoridades, como Floro Bartolomeu, o padre Cícero, o chefe de polícia, sobre a coluna Prestes, sobre o Banco Lampião e sobre a situação da região do Cariri cearense. Esse é um resumo da obra que a autora escreve. Antes de dar o meu parecer, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que dê o seu like, que acione o sino para receber quinzenalmente o programa Resenha do Cangaço e receber semanalmente o programa História Atual e a minha coluna dominical, Minha Opinião. Dê sugestões de obras para que a gente possa fazer a leitura, fazer a resenha e apresentar para vocês. É importante para o nosso trabalho, é importante para desenvolver a nossa atividade. A obra de Fátima é uma obra fácil de ser lida, é uma obra bastante agradável. A autora sabe escrever, ela constrói uma narrativa e envolve o leitor em sua narrativa. Ela toca num assunto bastante polêmico e toca com propriedade, porque a autora conhece e demonstrou isso não só nessa obra, mas em outras obras que ela já produziu. Porém, é preciso que façamos algumas observações. A primeira delas, isso eu faço, como já fiz em tantas outras obras que resenhei, é a ausência de um diálogo mais direto entre a autora e as suas fontes. Esses diálogos têm que estar no corpo do texto. Não é importante apenas constar no final da obra aquilo que você leu, aquele jornal que você pesquisou ou aquela pessoa que você entrevistou. Essas fontes elas têm que vir para dentro do texto para que você possa mostrar ao leitor, né, de onde veio aquela informação. Se foi de uma entrevista, se foi de um jornal ou se você extraiu de um livro. E isso, apenas em uma ou duas situações, ela coloca como a carta que o padre enviou para o jornal. E as duas obras, a de Joaquim Góes e a de Optato Gueiros, que ela trabalhou dentro de sua obra. Em alguns momentos, a autora dá uma opinião e deixa uma carga muito emotiva nessa opinião. Para uma obra de história, esse lado emotivo do autor ou da autora não é bom, né? Você tem que dar um pouco de imparcialidade, um pouco de algo mais distante do fato. Não absolutamente neutralidade, mas você tem que fazer esse trabalho e a construção dessa narrativa mostrando que você está sendo uma pesquisadora, um pesquisador. Ao geral, a obra é válida você ler, porque o tema da patente de Capitão Lampião é extremamente complexo.
muita gente ainda defende, ainda aponta, ainda acusa e ainda condena o padre Cícero de ter sido o responsável pela patente, acusando-o, inclusive, de ser coronel de batina, coiteiro de batina e tantas outras formas de acusar e condenar o padre Cícero. Inúmeras são as pesquisas que comprovam que a patente de capitão a Lampião não partiu da iniciativa do padre Cícero. E essa é uma obra que tenta, e a partir da versão da autora, mostra que a patente não foi uma ideia de padre Cícero. Então, esse é o comentário que eu tenho sobre a obra. Eu agradeço a todos e a todas e um forte abraço e até o nosso próximo encontro.